Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra deste canal, para o mês de janeiro de 2023. De início, vamos fazer o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No mês de janeiro, nós vamos rezar a ladainha do Santíssimo Nome do Senhor Jesus Cristo, porque o mês de janeiro é dedicado ao Santíssimo Nome do Senhor Jesus. E o tema da Rede Mundial de Oração do Papa para este mês é dedicado aos educadores. Rezemos para que os educadores sejam testemunhas credíveis, ensinando a fraternidade em vez da competição e ajudando em particular os jovens mais vulneráveis. Então vamos dar início, rezando aqui a ladainha, para iniciarmos os trabalhos. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Jesus, Filho de Deus vivo, tende piedade de nós. Jesus, esplendor do Pai, tende piedade de nós. Jesus, pureza da luz eterna, tende piedade de nós. Jesus, Rei da glória, tende piedade de nós. Jesus, Sol de justiça, tende piedade de nós. Jesus, Filho da Virgem Maria, tende piedade de nós. Jesus amável, tende piedade de nós. Jesus admirável, tende piedade de nós. Jesus, Deus forte, tende piedade de nós. Jesus, Pai do futuro século, tende piedade de nós. Jesus, anjo do grande conselho, tende piedade de nós. Jesus, poderosíssimo, tende piedade de nós. Jesus, pacientíssimo, tende piedade de nós. Jesus, obedientíssimo, tende piedade de nós. Jesus, brando e humilde de coração, tende piedade de nós. Jesus, amante da castidade, tende piedade de nós. Jesus, amador nosso, tende piedade de nós. Jesus, Deus da paz, tende piedade de nós. Jesus, autor da vida, tende piedade de nós. Jesus, exemplar das virtudes, tende piedade de nós. Jesus, zelador das almas, tende piedade de nós. Jesus, nosso Deus, tende piedade de nós. Jesus, nosso relógio, nosso refúgio, tende piedade de nós. Jesus, Pai dos pobres, tende piedade de nós. Jesus, tesouro dos fiéis, tende piedade de nós. Jesus, bom pastor, tende piedade de nós. Jesus, luz verdadeira, tende piedade de nós. Jesus, sabedoria eterna, tende piedade de nós. Jesus, bondade infinita, tende piedade de nós. Jesus, nosso caminho e nossa vida, tende piedade de nós. Jesus, alegria dos anjos, tende piedade de nós. Jesus, Rei dos patriarcas, tende piedade de nós. Jesus, mestre dos apóstolos, tende piedade de nós. Jesus, doutor dos evangelistas, tende piedade de nós. Jesus, fortaleza dos mártires, tende piedade de nós. Jesus, luz dos confessores, tende piedade de nós. Jesus, pureza das virgens, tende piedade de nós. Jesus, coroa de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Jesus. Sede-nos propício, ouvi-nos, Jesus. De todo mal, livrai-nos, Jesus. De todo pecado, livrai-nos, Jesus. De vossa ira, livrai-nos, Jesus. Das ciladas do demônio, livrai-nos, Jesus. Do espírito da impureza, livrai-nos, Jesus. Da morte eterna, livrai-nos, Jesus.
Do desprezo das vossas inspirações, livrai-nos, Jesus. Pelo mistério da vossa santa encarnação, livrai-nos, Jesus. Pela vossa natividade, livrai-nos, Jesus. Pela vossa infância, livrai-nos, Jesus. Pela vossa santíssima vida, livrai-nos, Jesus. Pelos vossos trabalhos, livrai-nos, Jesus. Pela vossa agonia e paixão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa cruz e desamparo, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas angústias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa morte e sepultura, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ressurreição, livrai-nos, Jesus. Pela vossa ascensão, livrai-nos, Jesus. Pela vossa instituição da Santíssima Eucaristia, livrai-nos, Jesus. Pelas vossas alegrias, livrai-nos, Jesus. Pela vossa glória, livrai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Jesus. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Jesus. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Jesus. Jesus, ouvi-nos. Jesus, atendei-nos. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que dissestes, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-voar, nós os suplicamos que concedais a nós, que vô-lo pedimos, os sentimentos afetivos de vosso divino amor, a fim de que nós vos amemos de todo o coração e que esse amor transcenda por nossas ações, sem que deixemos de vos amar. Permiti que tenhamos sempre, Senhor, um igual temor e amor pelo vosso santo nome, pois não deixais de governar aqueles que estabeleceis na firmeza do vosso amor, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos rezar uma salve rainha, colocando o Brasil, o povo brasileiro, todos os políticos, governadores, prefeitos, deputados, federais, estaduais, vereadores, né? Todos os cargos de pessoas de cargos comissionados, toda a população brasileira, no coração da Imaculada, dizendo, orando uma salve rainha, na sequência um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, e colocando nessa salve rainha as intenções do Papa Francisco e em memória pela alma do Papa Emérito Bento XVI. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nesse dia 29 de janeiro de 2023, entramos no quarto domingo do tempo comum. O santo do dia, São Sulpício Severo, ou São Valério, cor litúrgica verde. Muito bem. Vamos lá. Vamos direto para as leituras de hoje, né? Desse quarto domingo do tempo comum. Primeira leitura, Profecia de Sofonias, capítulo 2, versículo 3. E vai para o capítulo 3, versículos de 12 a 13. Buscai o Senhor, humildes de
da terra, que pondes em prática seus preceitos. Praticai a justiça, procurai a humildade. Achareis talvez um refúgio no dia da cólera do Senhor. E deixarei entre vós um punhado de homens humildes e pobres. E no nome do Senhor porá sua esperança o resto de Israel. Eles não cometerão iniquidades, nem falarão mentiras, não se encontrará em sua boca uma língua enganadora. Serão apacentados, repousarão, e ninguém o molestará. Palavra do Senhor. Responsório de hoje, Salmo 145, 146. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor é fiel para sempre e faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos, é o Senhor quem liberta os cativos. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O Senhor é fiel. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo, é o Senhor quem protege o estrangeiro. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos dos maus. O Senhor reinará para sempre, ó Sião, o teu Deus reinará para sempre, por todos os séculos. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Segunda leitura, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 26 a 31. Considerai vós mesmos, irmãos, como fostes chamados por Deus, pois entre vós não há muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido, para assim confundir os sábios. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco, para assim confundir o que é forte. Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado, o que não tem nenhuma serventia, para se mostrar a inutilidade do que é considerado importante, para que ninguém possa gloriar-se diante dele. É graças a ele que vós estáis em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e libertação, para que, como está escrito, quem se glorie, glorie-se no Senhor. Palavra do Senhor. O Evangelho de hoje, Mateus 5, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Vamos recordar o evangelho do domingo passado, dia 22 de janeiro. Foi Mateus 4, versículos 12 a 23, em que a profecia de Isaías se cumpre. Jesus caminha às margens do mar da Galileia e ele vai formando os seus apóstolos. Ele vai chamando os seus seguidores, seus discípulos e apóstolos para serem seus representantes. Aí chama André e Simão Pedro, Tiago e João Evangelista, futuramente, né? Então, engraçado que são irmãos de sangue, né? Então, cada dupla de irmãos. E depois vai formando os seus discípulos. Vamos recordar, tá? Então, a primeira semana de janeiro é Natal antes da Epifania. Dia 8 de janeiro, Epifania do Senhor. Dia 9, Batismo do Senhor. A partir do dia 10, primeira semana do tempo comum. Né? Primeira semana do tempo comum, então Jesus se manifesta no meio de nós. São João Batista é que fala de Jesus. Então, é a primeira semana do tempo comum, manifestação do Senhor. Os demônios já sabem quem ele é, mas ele pede
Ele não pede educadamente, né? Ele manda calar a boquinha desses espíritos, cala-te, porque ele veio para quem? Para as almas, não veio para os espíritos, não veio para os anjos caídos, não veio para os anjos da guarda, nem os anjos do céu. Ele veio para as almas aqui na terra, as criaturas aqui da terra, seu povo escolhido. Aí na segunda semana do tempo comum, do dia 15 ao dia 21, Jesus forma a sua equipe, né? Só que aí, além da manifestação do Senhor, né? São João Batista fala quem ele é, também, né? Novamente. Mas ele está fazendo curas, milagres, libertações. Ele está, além de se manifestar fisicamente, ele está manifestando o poder de Deus, porque ele é filho de Deus. Ele se fez homem e é Deus, Jesus. Terceira semana do tempo comum, ele forma a sua equipe, ele forma seus representantes, ele vem arrebanhando, né? Ele vem escolhendo quem ele quer para formar um círculo de 12 para serem seus representantes, mas ele tem também um grupo de 72 pessoas de confiança em que ele envia-os para a missão, para serem os representantes de Jesus para fazer a mesma coisa, cura, milagres e libertações. E para esta semana? Então, nesse domingo, o quarto domingo do tempo comum, já iniciamos com as bem-aventuranças, certo? E o que são as bem-aventuranças? Promessas grandes, tá? Promessas grandes. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, os que choram, porque serão consolados. Quem são mansos possuirão a terra, os que têm fome e sede de justiça serão saciados. Quem tem misericórdia alcançará misericórdia. Quem for puro de coração verão a Deus. Quem promovem a paz serão chamados filhos de Deus. Os que são perseguidos em nome de Jesus, deles é o reino dos céus. E quando perseguirem, injuriarem, mentirem, difamarem você, irão, né? E também serão bem-aventurados, terão uma promessa, né? Existe algo aí para vocês que são perseguidos, são injuriados, porque você é de Cristo, né? Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Aqui ele não define o que é, mas está em aberto, então é coisa grande. Certo? Não é pouca coisa, é muita coisa. Quem não chora não vai poder ser consolado. Eu duvido, né? Hoje em dia, com a situação que estamos, a gente está sempre chorando, né? Mas a questão é, estamos sendo puros de coração? Somos pobres em espírito? Pobres em espírito é uma pessoa simples, não deseja, não almeja muitas riquezas. Puros de coração, não tem malícia. Não tem cobiça, mas principalmente malícia, né? Que envolve sexualidade, envolve, como é que diz? Mentiras no coração, né? Ai, acho que eu vou jogar um verde para colher uma melancia grande, sabe como? Joga um verde para colher maduro, não tem aquele termo? Então, eu já falo assim, a pessoa já joga um limão para ver se colhe uma melancia. É verde por verde, né? Entende? Então, esse é o evangelho norteador para a semana, pelo menos na minha opinião, na quarta semana do tempo comum. Lembrando que em fevereiro adentramos no período quaresmal, tá? Muito bem. Gente, eu vou dar continuidade à leitura do livro 1, capítulo 7, Imitação de Cristo, Thomas de Kempis. Nesse capítulo 7 diz: como devemos fugir à vã esperança e presunção. Parágrafo 1. Insensato é quem põe sua esperança nos homens ou nas criaturas. Não te envergonhes de servir a outrem por Jesus Cristo e ser tido como pobre neste mundo. Não confies em ti mesmo, mas põe em Deus tua esperança. Faze de tua parte o que puderes e Deus ajudará a tua boa vontade. Não confies em tua ciência nem na sagacidade de qualquer vivente, mas antes na graça de Deus que ajuda os humildes e abate os presunçosos. Parágrafo 2. Se tem riquezas, não te glories dela, nem dos amigos por serem poderosos, senão em Deus que dá tudo, além de tudo, deseja dar-se a si mesmo.
Não te desvaneças com a airosidade ou formosura de teu corpo, que com pequena enfermidade se quebranta e desfigura. Não te orgulhes de tua habilidade ou de teu talento, para que não desagrades a Deus, de quem é todo o bem natural que tiveres. Olha, gente, pitaco do dia, não é bem um pitaco, infelizmente é uma notícia ruim, e é que nem eu falo, né? Às vezes parece que terminou uma notícia ruim e inicia outra, né? É assim, como é que eu vou falar, né? Porque o assunto é muito pesado, gente. E eu vou falar um negócio. Essas pessoas de coração duro, que precisam de conversão profunda, sabe? Sem brincadeira, essas pessoas, elas são meio burrinhas, né? Por que eu falo isso? São meio burrinhas mesmo, elas são muito aleijadas de olhar mesmo. É um olhar tacanho, não é só egoísta, é limitadíssimo. Pessoas que são ruins, ó, comece a observar, mas pessoas ruins, elas podem até vencer na vida, mas elas são míopes. São míopes, não sabem enxergar sabe? Eu sei que eu não deveria, mas eu ainda assisto esses noticiários sanguinolentos. E o pior, eu nem olhei um noticiário sanguinolento no meio da notícia, né? Apareceu uma outra notícia pior do que aquela história da família chacinada de 10 pessoas em Goiás. Sabe, aquela do Distrito Federal? Eu nem vou ficar falando muito, né? Por quê? Por que eu tô chamando esses caras que estão presos aí de míopes? Eles achavam que chacinando as 10 pessoas de uma mesma família, eles teriam direito à chácara, a todo um recurso deles que, juntando, daria 2 milhões. 2 milhões, que era uma chácara, 500 mil de empréstimo, a venda de um terreno de uma outra senhora, que também foi morta, né? Mais 400 mil, aí somando, 2 milhões. Mas por que eu falo que são míopes? Gente, eu vou dizer um negócio, não vai fazer mal para vocês, tá? Não vai fazer mal. E se você tá num problema litigioso ou alguma coisa que envolva sucessão de herança, leia, procure advogados. Tem ótimos advogados na internet que dão boas orientações. Tem aquela doutora Miriane Ferreira, né? É a sensação do Instagram. Ela é da parte de separação, mas tem a ver com herança também. Ela já deu umas dicas boas. Mas você pode ler também sobre isso. O que acontece? A questão sucessória no Brasil é o seguinte. Existe uma situação assim. Você que não tem filhos, mas você já tem uma certa idade e tal, teoricamente, se você morrer, você que não tem filhos, solteirão, solteirona, esse teu espólio, ele vai, teoricamente, iria para o governo. Mas o que tem acontecido de uns tempos para cá, e eu tenho visto isso desde celebridades, herança de celebridades brasileiras, até brasileiras, tá? E pessoas comuns que depois acaba aparecendo umas quadrilhas de roubo de herança, tal, é que o próprio gerente do banco, ele aciona alguém da família, que aí o que acontece? A pessoa não tem filhos, mas tem tios, tem ainda pais vivos, então, principalmente assim, ó, tem como é que é? Colaterais seriam os herdeiros das laterais, irmãos, sobrinhos, tios e tal, que esses não têm muito direito, mas ainda tem direito. Sabe? Parece papo de besta, né? Mas quem tem direito é na linha reta. Então, assim, você morreu, deixou um bem. Se seus pais são vivos, vão para os seus pais. Principalmente se você não tem filhos. Se tiver filhos, vai direto para os filhos, né? Ou então, você não tem mais pais, não tem filhos, tem avós, então vai para os avós, tá? É assim que funciona a lei de sucessão de herança, de dinheiro. Mas teve um que eu vou contar. Não sei se vocês conheciam ou ouviram falar, a tal da Rogéria. Geração nova não sabe quem que é. Rogéria, acho que é o primeiro travesti brasileiro, primeiro ator, né, que tinha o nome artístico de Rogéria, e ele se vestia de mulher, se maquiava, dava pra ver que é um homem, né, desculpa falar, era grotesco assim, mas ele não fez cirurgia, nada.
E recentemente eu vi uma notícia, porque como eu leio muito sobre essa questão sucessória de celebridades, porque eu quero saber como é que anda, como é que resolveu, né? Porque às vezes são fortunas. Depois de acho que 30 anos do falecimento, ou 20 anos do falecimento desse ator, atriz, tudo isso foi para os irmãos dele. Porque provavelmente alguém entrou com uma ação e falou, ó, eu quero ficar com o espólio do meu irmão, do nosso irmão, né? Aí vem duas questões. Primeiro, o cidadão lá, que o nome artístico era Rogério, não me lembro o nome real dele, poderia ter feito um testamento deixando para alguém. Não fez. Então, o que significa? Se alguém da família de sangue pleitear, vai para essa família de sangue. Outro caso foi daquele Lafon, homossexual, artista, tal, que morreu repentinamente, diz que morreu do coração e tal, o Vera Verão lá. Também saiu uma notinha esses tempos. Para quem ficou a herança dele? Diz que tinha uma relação estável, mas não deu certo a relação estável, pelo visto, né? Não foi comprovada lá com outro rapaz. Ficou para os primos. Então, aí eu sempre pondero da seguinte forma racional. Primeiro, tanto o senhor lá, que era a Rogéria, e o Lafon, não queria deixar para os familiares. Mas é aquela história, depois que você morre, você cai na mão de quem tá vivo, né? Esse teu espólio não vai com você lá no túmulo. Ele fica pros vivos e aí vira aquela briga judicial. Então, o que eu tô querendo falar? Esse caso aí de Goiás, porque isso daí vai redundar no outro assunto que eu vou falar. Esse assunto de Goiás mostra como que as pessoas, além de ser levadas pela ganância, têm um olhar super míope e ignorante das coisas. Porque mesmo essa família sendo chacinada, para quem que vai esse dinheiro, que não é nem 2 milhões, gente. 500 mil era empréstimo. Não dá nem para contar como espólio. Mas tinha uma chácara, um tinha uma chácara, outro tinha 400 mil, a outra mulher lá. Para quem que vai? Para os familiares mais próximos de cada lado. Ponto final. Que deve ser primos, irmãs, né? Não vai para a mão do bandido. O cara só conseguiu ampliar a pena dele, né? E eu espero que eles se convertam de verdade. Por que eu tô falando isso? De novo aconteceu na região de Goiás e envolveu também uma parente em Minas. Não sei se vocês viram. Ó, eu tô gravando no sábado esse áudio. Eu vi na sexta-noite, dia 27. Notícia horrorosa. Esse conseguiu ser pior do que os caras da jagunçada, porque aí não tinha nada a ver com a família, né? Mas mesmo assim é grave. Se não me engano, uma mulher com seu filho, estudante de medicina, assassinou uma senhora e o filho dessa senhora, que eu não sei se eram primos, ou se era tia, sei que era parente de sangue distante. Matou envenenados em Goiás, na região, não sei qual que é a cidade. Mas antes disso, em outubro, aí o rapaz confessou que tinham matado uma outra parente em Minas. E devido ao quê? Dinheiro. Eles pegaram o dinheiro primeiro lá da senhora de Minas para pagar um agiota, diz que era isso, e depois faltou dinheiro, ou foi a ganância, foram visitar um parente distante, mataram uma senhora de 80, 90 anos, uma coisa assim, e o filho dela de 60. E foram pegos na mão. Ainda bem que tem câmera de segurança, né? E eu peço assim, desculpa estar trazendo esse tipo de assunto. Eu não gosto de trazer. É um assunto pesado. Pesado mesmo. Fora a quantidade de criança que andou morrendo no começo do ano por bala perdida ou esfaqueada por outra criança. Olha, gente. Eu peço humildemente, rezem muito por essas almas assassinadas, chacinadas, e por essas pessoas que estão vivas e que acham que estão, sabe, acham que não vai sofrer punição. Eu não fiz nada. O coração tá tão duro, tão cegueta, sabe, por conta de dinheiro. Isso significa que há pessoas, eu mesma, né, posso me colocar, a gente tem um momento na fase da vida da gente que a gente idolatra dinheiro mesmo. E só que assim, mas a que ponto chega a pessoa? Não dá nem para receber visita de parente mesmo, né? Porque você não sabe o que a pessoa quer de você.
Já basta você dar alguma coisa, a pessoa te usar como uma esponja 3M, ainda fique feliz. Tá te usando pra pouso, porque você tem piscina na tua casa, agora não te matou, tá bom, dê graças a Deus, ela tem que ser assim já, né? Mas olha o nível da coisa. Olha o nível. Não é mais latrocínio, roubo seguido de morte, que já é um caos, né? É parente contra parente. E por conta de quê? A frieza também da situação, né? Fora os feminicídios, né? Sabe? Realmente temos que rezar muito. Livrai-nos do mal, né? Não é só das tentações, livrai-nos dos maus também. E eu acho engraçado que é bem no estado ali de Goiás de novo, né? Eu já falei, o Lázaro lá, aquele lance do Lázaro, o Lázaro, por que ganhou aquela notoriedade naquele período? É porque ele deu um balão no povão, mas o fato de ele ter dado um balão nos policiais estava escondendo alguma grilagem, alguma coisa, coisas do gênero que de novo nesse ano voltou a acontecer por conta dessa história aí da família de 10 pessoas. Então, eu acho que é tudo uma ponta de um iceberg. No fundo, as organizações criminosas que atuam no Centro-Oeste querem chacinar famílias para ficar com os terrenos, com as chácaras. Então, olha, gente, que Jesus exorcize esse negócio aí. Não tá bom, não. Porque tem a ver com um grupo criminoso aí, não sei se PCC, que é aí, né? Então vamos rezar para o estado de Goiás aí, região do Distrito Federal, porque aquela vez do Lázaro, tudo começou quando ele matou uma família nuclear, pai, mãe e 2 filhos, né? Que já foi feio, só que aí ele foi apavorando meio mundo e o foco saiu, né? Mas olha como é que a coisa acontece, o negócio voltou de novo e ninguém tá dando muita bola. Eu, se fosse você que mora aí nessa região, rezasse bastante, viu? Tem alguma coisa errada, como diziam os antigos, né? Há algo de podre no reino da Normandia, né? A gente sempre falava algum reino esquisito, assim, no reino da Inglaterra, mas algo cheira a podre, né? Por aí, certo? Então intensifique suas orações, vamos nos unir em orações também nessa região. Aqui no Paraná, o que tem acontecido muito é feminicídio. Tanto na região de Curitiba, região metropolitana, Paraná mesmo, tem acontecido mortes, assim, horrorosas, né? De mulheres. E facções criminosas também, né, envolvendo drogas e tal. Que aí eu não vou ficar trazendo isso, mas tem muito acidente de trânsito também. Deus o livre, começa a acontecer uns negócios desse aí, desse gênero, né? Aí fica difícil, tá? Então desculpa o pitaco pesado, mas eu tô assim chocada e em oração aí por essas famílias que estão perdendo a vida por dinheiro. Ninguém tá poupando ninguém, não, né? Tá? Então, desculpa, né? Não queria trazer isso já no domingo, mas infelizmente é algo que andou, que eu vi e eu tô com uma sensação ruim, né? Não que a gente vive de sensações, mas eu, falar a verdade, não tô vendo com bons olhos essa situação no estado, nessa região do Centro-Oeste. Não sei, tem também os índios, né? Que não tem os desnutridos? Pois é. E o que mais que está acontecendo que a gente não sabe? Não é? Trabalho escravo, né? Então, quando eu falo assim, peço humildemente, olha, você reza bastante. Tem padre que fala um monte de coisa, né? Que, não é para fazer devoção, não sei por que reza tanto, não sei por que você confessa tanto. Padres que eu ouço de tudo que é lado. Padres, não tô falando de leigo, tô falando de padre. Leigo falar é porque não sabe o que tá falando, né? Então, eu tenho me restringido a ouvir alguns padres, alguns sacerdotes. Não adianta, porque senão mistura tudo. Então, tem que fazer também um direcionamento, né? Que senão a gente se perde mesmo no meio do caminho. Aí atrapalha tudo, a gente entra não sabe se entra nos escrúpulos, ou excesso de escrúpulo, ou na falta de escrúpulo. Então cuidado, assim, também com aquilo que você ouve nas redes sociais. Já falei ontem, não sei se foi ontem ou anteontem, cuidado com canais que fingem
ser católicos, têm altas visualizações, seguidores e tal, mas eu não estou vendo Jesus. E onde não tem Jesus, não há caridade. Eu posso agir sem caridade trazendo esse tipo de assunto, sabe? Não é legal trazer. Só que o mundo não é flores, né? Brasil não é flores. Viver aqui não são flores, né? E eu sempre rezo por essas pessoas que eu trago aqui à baila. Então, quando você for rezar, coloque sempre uma intenção. Ou fixe numa intenção específica, além das almas do purgatório, conversão dos pecadores e aumento de vocações religiosas, por exemplo, que são os 3 básicos, né? Você reza pelas almas do purgatório, conversão dos pecadores e aumento e santificação do clero, alguma coisa assim, certo? Beleza, então você coloca uma 4ª ou 5ª intenção, particular sua, mas que você vai rezar sempre. O que pode ser? Pessoas assassinadas, pessoas que estão nos hospitais, mães que perderam seus filhos, fetos abortados, entendeu? Porque é uma batalha grande, gente. Na hora que você fixa o seu olhar para um determinado ponto, às vezes é difícil continuar, mas continue porque só tem você às vezes para rezar. Que você sentiu, você não é nem sentiu, você percebeu que precisava rezar por aquilo, ninguém mais reza. Então reze. Se você tiver outra pessoa para rezar que queira aceitar, comprar essa ideia, pô, reza junto, não tem problema. Quanto mais, melhor. Tá? Jejum por alguma coisa, né? Graças a Deus, nesse ano eu tô vendo bastante gente fazer as 1000 Ave-Marias. Geralmente é feito no primeiro sábado do mês, tá? Puder participar, se você souber, participe. Tem online, tem presencial, né? É bom, viu? Porque o território paroquial, cada território paroquial, diocese, arquidiocese, precisa, viu? Tá? Mas não é 1000 Ave-Marias na solta, assim. Tem que ser rezado, meditando os santos mistérios de cada ponto. Por exemplo, tem os da alegria, os dolorosos, os gloriosos, o da caminhada de Jesus lá que São João Paulo II fez, lá que eu esqueci o nome, né? Que é a catequese de Jesus. São 4 mistérios. Então tem que rezar em cada mistério, tá? Aí se vira, meu querido, minha querida. Mas o importante é rezar. Quanto mais, melhor, tá? Um abraço a todos, fiquem em paz, na paz.